Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, desta vez falando de saúde, com a oncohematologista pediátrica Tereza Cristina Cardoso Ferreira, ou Fonseca, professora do curso de Medicina da UESC, diretora da Unidade de Hematologia Infantil da Santa Casa e também fundadora do GAC. Ela é professora da UESC e diretora da Confederação Nacional de Instituições de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer e ex-diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Nessa semana, ela esteve recentemente em Brasília e fez o primeiro contato com o ministro da Saúde. O que a senhora achou desse contato com o ministro da Saúde em Brasília? Primeiro, nós tínhamos que realmente estar linkando o ministro à realidade da oncologia pediátrica no Brasil. O que nós recebemos de troca do ministro? Né? Ele tem uma visão muito voltada à assistência da oncologia pediátrica, entendendo que a necessidade dos protocolos serem padronizados de tratamento a nível de Brasil. Ele está muito focado em dados epidemiológicos, inclusive com os resultados desses protocolos que deverão ser implantados. Então é uma visão de um médico. Ele é ortopedista, pediátrico de formação, ele fez especialização nos Estados Unidos e ele tem uma visão semelhante de implantar no Brasil, semelhante ao que é implantado nos Estados Unidos. E no Brasil, como funciona esse sistema? Quais são as grandes deficiências da saúde nessa área de oncologia? A oncologia pediátrica, durante muito tempo, ela foi colocada um pouco de lado pela a questão do Ministério da Saúde do gestor federal. Até porque o câncer pediátrico ele corresponde de 1 a 3% do câncer do adulto. Então, se colocavam como sendo uma doença rara, não havia assim, um interesse em focar num atendimento especializado dessa doença. No entanto, os últimos dados epidemiológicos, eles apontaram que o câncer pediátrico hoje é a segunda causa de morte na criança. A primeira causa são doenças externas, como acidentes, bala perdida, e o segundo lugar vem o câncer pediátrico. Em cima desses últimos dados epidemiológicos, o Ministério da Saúde começa a ter um olhar diferenciado. E aí começa a ter as portarias já direcionadas à oncologia pediátrica. O que nós temos no Brasil? Então, assim, a última portaria que nós tivemos, a 140, ela colocava justamente quais eram os critérios mínimos que uma instituição deveria ter para atender a criança. Então, por exemplo, a criança não pode ser atendida no mesmo local do adulto. O ambulatório da criança tem que ser separado do adulto, a emergência da criança separada do adulto. A enfermaria da criança separada do adulto. Antes não havia essa exigência. Então, começava a se entender que a criança era um adulto pequeno, mas a criança tem suas particularidades. Tem que ter um oncologista pediátrico com título de especialista nessa área. Então, essas exigências do Ministério, ela foi repassada para todos os estados. Todos os estados tinham um dever de casa de construir uma rede em cima das exigências do Ministério, para se fazer um plano estadual. No entanto, a nível de Brasil, muitos estados ainda não finalizaram. Então, existem algumas unidades que estão tratando crianças que ainda não são adequadas para o atendimento do diagnóstico e tratamento da criança com câncer. Na Bahia, como é que está essa situação? A Bahia tem um atendimento adequado? São 417 municípios. Desses 417 municípios, quantos tratam a criança como criança e tem um atendimento preferencial? A Bahia, ela vem, Itabuna foi a primeira cidade do interior da Bahia a tratar a criança com câncer. Então, até então, todo o atendimento do câncer pediátrico estava focalizado na cidade de Salvador. E nós começamos aqui em 1995. Eu acredito que tem uns 5 anos, eu posso estar enganada no tempo, mas posteriormente veio a cidade de Feira de Santana. No hospital, na Hospital Estadual da Criança, o EC, que foi o hospital estadual que implantou uma unidade de oncologia pediátrica lá. Então, na Bahia, nós temos atendimento de crianças com câncer em Itabuna, Feira de Santana e Salvador. Em Salvador, nós temos o Hospital Santa Isabel, o Hospital Martagão de Esteira e o Hospital Aristides Maltês, que são os hospitais que atendem crianças com câncer.
Graças a Deus, a Bahia, ela tem um diferencial. Todas as unidades são muito bem estruturadas. Todos os hospitais, tanto de Salvador, quanto de Feira de Santana, quanto de Itabuna, preenchem todos os pré-requisitos para o atendimento de uma criança com câncer. E a equipe de oncologia pediátrica do estado da Bahia é uma equipe muito unida. Então, assim, nós discutimos os casos em conjuntos, vemos onde é melhor a criança ser tratada. Então, a gente tem um facilitador. É óbvio que ainda existem muitas dificuldades, assim como em todos os estados do país, principalmente na questão do acesso ao diagnóstico, com exames de imagem, tomografia, ressonância, os exames, às vezes, mais específicos, biologia molecular, que são exames mais caros. Então, muitas vezes, esse grupo ele acaba se ajudando no sentido de, ou em alguns locais, a Universidade Federal da Bahia dá o apoio, em alguns locais, o Aristide Maltês dá o apoio. Algumas vezes a gente encaminha, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer. Então, o grupo consegue trabalhar em conjunto e viabilizar o acesso das crianças a essas novas modalidades de diagnóstico. Agora, pensando da dimensão do Estado, três cidades com serviço, ela não sobrecarrega com os pacientes que vêm do interior e que gera outra demanda de serviço? Por exemplo, tem um GAC que já dá um suporte para as famílias. Isso não sobrecarrega a unidade local do interior, da capital, que recebe paciente do interior? O Ministério da Saúde, ele calcula conforme os dados previstos de câncer. Então, uma unidade de atendimento, ela tem que pelo menos atender 100 casos novos de câncer pediátrico. Na dimensão do estado da Bahia, imagina-se que deveríamos ter uma unidade na região oeste, próximo de Barreiras, e no norte do estado, ali entre Juazeiro e Petrolina. Então, imagina-se que Juazeiro e Petrolina talvez seja a primeira unidade biestadual, que seriam os dois estados se unindo, a cidade de Juazeiro e Petrolina como uma unidade. Isso ainda está em formação. Em Barreiras não se visualiza ainda esse atendimento. Então, assim, tratar de criança com câncer exige uma estrutura muito grande. E aí você já mencionou a questão do GAC. É impossível você tratar uma criança com câncer se você não tiver uma instituição de apoio por detrás. Porque as famílias, elas vêm de uma distância muito grande, elas vão ter que passar um período prolongado. E aonde que elas vão ficar? Como é que elas vão se manter? Então, se você não tem uma instituição de apoio de trás, é impossível tratar uma criança com câncer. Itabuna trata hoje quantas crianças com câncer, em média? Então, nós temos 70 casos novos por ano, que esses 70 casos vão se somando, muitas vezes. São 50 a 60 quimioterapias mês. E no final a gente acaba atendendo, então, por ano, em torno de 300 crianças, porque elas se somam, do ano anterior, do outro. Porque a criança que começa o tratamento esse ano, muitas vezes ela continua no outro ano e ela continua sendo acompanhada pelo serviço pelo menos 5 anos após o término do tratamento, onde nós consideramos a cura da criança. Essa cura ocorre em quantos % dos casos? Então, as estatísticas internacionais, pegando aqui Estados Unidos, Alemanha, ela hoje já traz uma estatística acima de 85%. Tá? No Brasil, nossa estatística ainda é muito ruim. Em comparação aos outros países, por exemplo, Chile, Argentina, o Brasil teve uma queda da mortalidade do câncer pediátrico muito pequena. Nós estamos quase numa linha extra. No Brasil está em torno de 55% a taxa de cura, distante dos outros países, distante inclusive de outros países da América Latina. Então, em cima disso, o Ministério da Saúde está se debruçando para entender por que nós não conseguimos avançar tanto, principalmente quando comparado aos países mais desenvolvidos. E a senhora, como especialista, o que é que acha desse gap que tem no Brasil em relação aos outros países? Qual a causa dessa alta mortalidade no Brasil ainda? O Brasil tem uma peculiaridade, por exemplo, se você vê a África, ela tem uma alta mortalidade, mas ela também tem uma alta mortalidade de criança. Então, você acaba até entendendo, porque assim, a criança vai morrer, se não for pelo câncer, mas por outras doenças infecto-contagiosas, por aí. O Brasil não. O Brasil não tem uma mortalidade tão alta da criança, mas ela tem uma mortalidade alta do câncer pediátrico. O que eu acredito? O Brasil é um país continental.
quando eu estava na presidência da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, eu viajei o Brasil inteiro e nós fomos em estado por estado perguntando justamente isso. Olha, para você diagnosticar uma leucemia, você precisa de imunofenotipagem, de biologia molecular. E aí, como é que você faz aqui? Você está tratando sem isso? Alguém está bancando? Como é que você está fazendo isso? E aí, diante dessas viagens que a gente vai pelo Brasil, você vê que cada estado é muito diferente do outro. Tem estados ricos, onde a infraestrutura hospitalar é muito ruim. Mas tem estados extremamente pobres, às vezes, que a dificuldade é no acesso aos exames. Então, às vezes, acesso a uma unidade de terapia intensiva. Hoje, pela portaria, é inviável você tratar uma criança com câncer se você não tiver um suporte de terapia intensiva. Então, assim, eu acho que em cada estado você vê que há uma defasagem em algum ponto desse atendimento. Acho que precisa ter um interesse maior para que a gente consiga estruturar todos esses serviços para, a partir daí, a gente melhorar nossas taxas de cura. Estamos encerrando o primeiro bloco de O Assunto é Saúde com a médica Tereza Cristina Cardoso Fonseca. Estamos começando o segundo bloco de O Assunto é com a doutora Tereza Cristina Cardoso Fonseca, especialista em oncohematologia pediátrica e com mestrado nessa área no Paraná. Doutora Cristina, Itabuna oferece condições de atendimento adequado ou falta ainda alguma coisa para a criança com câncer? Não, nós temos um atendimento extremamente adequado, temos uma enfermaria extremamente equipada, uma unidade ambulatorial extremamente equipada, com uma equipe multiprofissional muito boa. Temos dentro do Hospital Manuel Novaes uma emergência, CTI pediátrica, então nós temos uma estrutura muito boa. É óbvio que a gente lida com algumas dificuldades que é própria do atendimento à saúde no estado. Então, muitas vezes, a dificuldade de conseguir os exames, principalmente exames de imagem, liberação da regulação, às vezes, né? Então, isso é uma briga diária que a gente lida, né, com isso. Existem alguns exames que nós não fazemos na região. Aí, o que o GAC faz? A gente faz, o GAC e a Santa Casa de Itabuna, a gente faz uma parceria, então nós temos uma parceria assinada com o Instituto Nacional do Câncer, com o Hospital Aristides Maltês. Então, assim, quando tem determinados exames que a gente não tem condição de fazer aqui, a gente envia, o GAC banca esse envio e a gente envia o material para outro local. Mas hoje nós temos uma infraestrutura muito boa para atendimento da criança com câncer. E o apoio para essas famílias que vêm para Itabuna, que se deslocam para aqui, como é que elas ficam? Como é que elas se alojam? Que condições elas têm hoje de atendimento? E o que precisa para melhorar ainda mais esse atendimento secundário para essas famílias? Então, hoje nós temos uma casa de apoio que eu convido qualquer pessoa para ir lá conhecer. Nessa casa de apoio, a gente tem uma escola dentro da casa de apoio para que a criança não interrompa seu ano escolar em detrimento do tratamento do câncer. Nós temos uma ala onde tem os quartos, onde e muitas vezes a família fica alojada, porque se o pai precisar e querer ficar, a gente aloja aquela família. O refeitório, o transporte, então a gente mantém uma estrutura muito grande. É como se a gente tivesse uma estrutura que tivesse uma família inteira, com todas as alimentações, com o transporte, com os exames que a gente não consegue aqui na região. Quem banca esse envio é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. E tudo que é necessário. Então, se tiver alguma coisa que é necessário, que a gente não está conseguindo pela rede de saúde, o GAC vai atuar. Então, assim, o grande desafio é você manter essa estrutura, porque a doença ela não para, né? E o GAC, ele consegue recursos como? Porque é uma entidade privada sem fim lucrativo. Então, nós temos o telemarketing, que as pessoas doam através do telefone. Então, se tiver uma ligação, isso é verdadeiro, é do próprio Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Nós temos uma lojinha perto da Catedral São José, que é uma lojinha onde as pessoas doam, né? Então, roupas usadas, é um brechó, mas tem algumas coisas que são realizadas pelas mães ou outros artesãos que a gente também vende. E tudo isso reverte, e os projetos, né? Então, a gente tem projeto com o Instituto Ronald McDonald, já tive projeto com a HSBC, com a instituição Volkswagen. Então, assim, a gente vai atrás de projetos para a gente conseguir manter toda essa estrutura.
Agora, o GAC, ele atua em outras cidades, tem representação do GAC em outras cidades para poder trazer a pessoa para Itabuna? Como é que faz? O paciente de Camaquã que vem para Itabuna, como é que ele chega ao GAC? Então, toda vez que a gente recebe uma solicitação de uma outra cidade, então, por exemplo, tem uma criança que tem uma tumoração, tá uma solicitação para vir em atendimento ambulatorial. Toda vez que isso ocorre, a assistente social do GAC, ela já é acionada. Então, no momento do atendimento, a assistente social já vem, já colhe os dados e se ela precisar ficar na casa de apoio, ela automaticamente já é direcionada para a casa de apoio. Então, assim, toda essa estrutura de pessoas que são encaminhadas, automaticamente elas já são referenciadas ao GAC. Já tem um perfil do paciente, criança infantil com câncer, a idade, por exemplo, 5, 6 anos, classe pobre, tal, mais tipo de câncer mais comum nesse perfil? A faixa etária mais comum é de 4 a 7 anos, com pico de idade aos 5 anos de idade. Tá? Essa é a faixa etária mais comum. Em termos de nível socioeconômico, para a gente, a grande maioria extremamente pobre. Nós tínhamos uma época que nós tínhamos um índice de analfabetismo de 70%. Entre os pacientes. Entre os pais dos pacientes. Né? E isso já reduziu. Inclusive, a gente tem um apoio agora do governo do estado da Bahia de educação para adulto que está dentro da casa de apoio. Então, assim quando a criança está com a educação na escola, a mãe e o pai também estão. Para a gente tentar incentivar que aquela família tenha uma escolaridade melhor. Quais são os tipos mais comuns? Em primeiro lugar são as leucemias, indiscutivelmente. A nível de Brasil e Nordeste, segundo lugar são os linfomas, que é o câncer na íngua, naquele gânglio linfático. Em terceiro lugar, o tumor dentro da cabeça, que é o tumor do sistema nervoso central. No nosso serviço, o segundo lugar entra uma doença chamada neuroblastoma, que é um tumor que vem da suprarrenal ou de gânglio simpático. A gente ainda está ampliando esses dados epidemiológicos para ver se isso está se repetindo, quantos anos isso vai se repetir, se é uma característica da região ou não. Mas é o que a gente encontra aqui. E aí você tem, assim, nas crianças menores, aí tem o tumor renal, nas crianças maiores, o tumor ósseo, que você vê, ou o tumor de gônada, ovário e testículo. Estamos encerrando o segundo bloco de O Assunto falando de saúde, com a doutora Tereza Cristina Cardoso Fonseca. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto com a doutora Tereza Cristina Cardoso Fonseca, que também é professora da UESC e atua na área de oncohematologia pediátrica, dirigindo a unidade da Santa Casa e também é presidente do GAC ainda, presidente do GAC. Doutora, o câncer tem cura? O câncer tem cura. O câncer pediátrico, ele cura muito mais do que o câncer do adulto, Então, as estatísticas, como falei, nos países desenvolvidos acima de 80, quando você faz um diagnóstico precoce, acima de 70% é a chance de cura. Então, cada vez que uma mãe chega, eu digo assim, olha, de 10, 7 vão curar. Aí a gente vai estar olhando para os 7 que curam, Então, a gente vai estar investindo nesse lado. Mas a questão do diagnóstico precoce é uma questão também que preocupa. A Santa Casa, o GAC e a Universidade Estadual de Santa Cruz, ela desenvolveu um projeto chamado Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-Juvenil, onde nós capacitamos toda a atenção básica do município de Itabuna. Esse projeto ganhou um prêmio nacional, um prêmio Saúde Brasil. Ele ganhou um prêmio também do Ministério da Tecnologia. E esse projeto acabou sendo replicado pelo Instituto Ronald McDonald. Hoje, todas as regiões do país têm instituições que estão fazendo esse projeto no intuito de disseminar a informação do câncer pediátrico, que as pessoas encaminhem o mais rápido possível. Aqui na região, nós já fizemos a capacitação de Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ipiaú e Jequié, e Itapetinga. Esse ano nós estamos indo para o município de Una e Canavieiras. Como parte do suporte para o tratamento de câncer, vocês também realizam pesquisa? Que tipo de pesquisa vocês realizam na Santa Casa e na UESC, no âmbito da academia?
Nós temos um núcleo chamado NEOP, é o Núcleo de Estudos e Orientação em Oncohematologia Pediátrica. Esse é um núcleo da universidade, um núcleo fixo da universidade. Então, esse núcleo de pesquisa, ele está trabalhando com outras áreas da UESC, por exemplo, com a biomedicina, né, em termos de pesquisa genética na leucemia, outras doenças hematológicas, como a doença falciforme. Nós temos a parceria com o Instituto Nacional do Câncer em pesquisas. Tem uma doença, inclusive, que nós conseguimos localizar uma mutação genética que nunca tinha sido encontrada no mundo, que é uma doença chamada síndrome hemofagocítica. Então, em parceria com o ICA, nós conseguimos detectar isso no Brasil, está sendo publicado até internacionalmente. Então, a gente lida não só com a pesquisa epidemiológica, mas principalmente com também com essa pesquisa em termos de genética, justamente em cooperação com a biomedicina e com outras universidades do Brasil. Certo. E as chances da pesquisa ajudar na cura, o que já existe hoje nesse horizonte de pesquisa e descobertas já feitas na área científica? Eu acho que hoje o foco está muito na questão genética. Então, hoje a gente já encara o câncer de uma maneira diferente que encarava quando eu comecei minha formação. Hoje a gente sabe que existe uma mutação genética, que seja nos genes que podem suprimir o câncer ou nos genes que vão desencadear o aparecimento da proliferação celular. E essas alterações levam a alterações do metabolismo daquela célula. A terapia hoje é o que nós chamamos de terapia-alvo. A gente vai agir nessa alteração da mutação. Então, classicamente, a gente tem a leucemia mieloide crônica, que a gente sabia que tinha uma translocação do cromossomo 9 para o 22, que fazia um gene diferente, BCR-ABL, que faz uma proteína que leva a uma proliferação celular. Então, o que a medicação faz? Vai bloquear essa proteína. Então, assim, o que antes, a quimioterapia, de uma maneira geral, a intenção era destruir a célula. Hoje, as terapias-alvos que estão ocorrendo, elas vão justamente no bloqueio dessa alteração metabólica, molecular daquela célula. O caminho está sendo esse. Agora, o que acontece? Isso torna o tratamento muito mais caro, né? Então, assim, algumas drogas já entraram no mercado, principalmente no adulto, em criança muito pouco, inclusive para diagnóstico de rastreio a nível de sangue periférico, você detectar aquela alteração no sangue periférico. Então, esse é o caminho que a oncologia está mantendo. Por isso que a pesquisa é importante. Conforme eu consigo detectar aquela alteração genética, eu posso, e consequentemente, ver um diagnóstico já específico e um tratamento mais específico. Há um caminho de vacina também para esse combate, também para essa prevenção, no caso? Tem um caminho de vacina que está, por exemplo, na leucemia, já tem muitos estudos mostrando a comprovada. Então, você pega a célula daquele indivíduo e você vai fazer um tratamento específico para aquela célula. Né? Muito caro, porque é um tratamento individualizado. Tá? Outras doenças também têm. O grande desafio não é só aqui no Brasil, não, é no mundo. É aonde a oncologia vai parar. Porque nem nos Estados Unidos, financeiramente, não se consegue manter esse tratamento, porque é como se eu desenvolvesse toda uma tecnologia para tratar pouquíssimos pacientes. E aí o custo da medicação fica muito elevado. Eu tenho visto algumas doenças com remédios que custam 300 mil, 500 mil e tal. É um custo-benefício, compensa diante de um país onde a maioria da população pobre não tem acesso à saúde básica, à atenção básica é precária? Isso é um grande desafio daqui e do mundo. Por exemplo, posso escolher tratar uma pessoa e deixar de tratar, às vezes, uma cidade inteira com o dinheiro, porque o custo, ele tem um teto, né? Então, a saúde tem um teto de custo. Se eu pego um volume muito grande de dinheiro para uma pessoa, possivelmente eu vou ficar desassistida uma grande parte das pessoas, inclusive necessitando da atenção básica, vacinação, que são coisas primordiais. Então, eu acho que o que acontece? Hoje,
A política pública, ela vai ter que realmente balancear. E aí tem a questão dos mandatos judiciais, que às vezes tem que levar em conta tudo isso, né? Por exemplo, se é uma droga que eu sei que vai curar aquela criança, né, e que eu tenho que seguir em frente, eu acho que a gente tem que ver uma maneira de você conseguir isso, ou seja, por uma campanha, alguma coisa, de ver isso. Mas, às vezes, o mandato judicial vem para um prolongamento de 2, 3 meses, 4 meses, deixando desassistida uma grande parte da população. Uhum. Será que isso está certo? Então, são esses dilemas éticos, eu acho que estão ocorrendo no Brasil e no mundo. Há também uma judicialização da medicina, né? Nos Estados Unidos, muitas ações contra os médicos acusados de erro médico, de omissão e tal. No Brasil já tem essa judicialização também? A judicialização muito está voltada na aquisição de determinados medicamentos ou procedimentos que eles não têm acesso, né? Então, tem uma história até de uma criança que ela estava com um transplante de intestino, e o custo desse transplante de intestino nos Estados Unidos era o custo de toda a saúde do município. Quer dizer, você iria para o transplante de intestino dessa criança, mas e o restante do município ia acontecer o quê? Então, assim, são coisas que a gente estão surgindo agora, e a gente vai ter que discutir, ver como é que a gente faria. Por outro lado, a pessoa coloca, e se fosse seu filho? O que você faria? Certo. Então, é difícil, são tomadas decisões difíceis, mas a judicialização está aí e eu acho que ela tem que ser debatida para que não seja injusta com outras pessoas. E como profissional da área de saúde, qual é a sua expectativa em relação ao combate ao câncer e ao câncer infantil especificamente? O câncer infantil, ele tem alta taxa de cura, mas assim, ainda as medicações, essas novas medicações, novas terapias-alvos, elas não chegaram ainda na criança. Porque justamente pela questão ética, você só pode liberar para a criança depois que for testado em adulto, né? A gente não libera nem criança nem gestante, né? Então, assim, a gente ainda não teve esse acesso para essas novas terapias na criança. Eu acho que é um momento, no Brasil, da gente estar olhando cada local para ver a estrutura de diagnóstico e tratamento, tá fazendo esse aperfeiçoamento para que isso possa refletir numa taxa de cura. Aí, só o governo não vai conseguir. Aí entra a sociedade civil organizada, como o GAC, como outros membros da sociedade, outros clubes de serviços, tentando juntos colaborar para essa melhoria da assistência da criança com câncer. Estamos encerrando mais uma edição de O Assunto É, falando de saúde, desta vez com a doutora Tereza Cristina Cardoso Fonseca. Muito obrigado.